Você já se perguntou por que alguns indivíduos parecem atravessar a vida ilesos às garras invisíveis da manipulação? Será que existe uma força oculta, escondida nas sombras da psique, capaz de desarmar até mesmo o narcisista mais ardiloso? Carl Jung nos alertava: o inconsciente guarda chaves que o ego jamais controla. E é justamente nesse território secreto que surgem os empatas que nenhum predador consegue subjugar. Mas o que realmente os torna impenetráveis? Imagine o jogo silencioso entre o caçador e a presa. O narcisista acredita ser sempre o caçador, vestindo máscaras de poder, sedução e controle. Mas Jung sabia que existem almas que não jogam no mesmo tabuleiro. E quando o narcisista se aproxima, descobre que a armadilha estava invertida desde o início. Quem observa quem? Quem realmente manipula quem? O enigma se adensa a cada passo, como um espelho que devolve uma imagem que ninguém deseja encarar. Há algo inquietante no modo como esses empatas se movem no mundo. É como se trouxessem tatuado na alma um código secreto, um instinto que não se explica em palavras, apenas se sente. O narcisista tenta capturar sua energia, mas descobre um abismo onde acreditava haver vulnerabilidade, e esse vazio o devora. Mas qual é a essência dessa força invisível? Será dom, destino ou maldição? Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos se volta contra nós com violência. Talvez seja por isso que o narcisista treme diante desses empatas letais. Eles são reflexos vivos daquilo que ele mais teme reconhecer em si mesmo. Não são frágeis como parecem, são paradoxos ambulantes, carregando sombras e luz em equilíbrio tão profundo que nenhuma manipulação consegue romper. O jogo psicológico se transforma em um labirinto onde apenas um lado conhece a saída. E aqui surge a pergunta inevitável: se esses empatas realmente existem, quais são suas marcas, seus sinais, seus dons? O que os torna imunes ao veneno mais doce e à armadilha mais sutil? Você está prestes a caminhar por uma revelação que não apenas expõe os truques do narcisista, mas que pode virar o espelho contra a própria realidade que você acreditava conhecer. Mas cuidado, a verdade que se revela não pode mais ser esquecida. Está preparado para atravessar o limiar. Há momentos em que você sente que algo dentro de você enxerga além da superfície, como se existisse uma lente invisível que capta intenções antes mesmo que as palavras sejam ditas. Esse pressentimento não é acaso, é o inconsciente tentando sussurrar uma verdade que você sempre soube, mas nunca ousou admitir. Carl Jung dizia que aquilo que habita nas profundezas da psique sempre encontra um caminho para emergir, e talvez o que você sente agora seja apenas o reflexo de algo que não pode mais ser contido. É perturbador perceber como certas pessoas conseguem penetrar em nós, explorar nossas fragilidades, roubar pedaços da nossa essência, como se estivessem apenas recolhendo flores de um jardim alheio. O narcisista se alimenta desse jogo, acredita dominar todos os tabuleiros. Mas o que ele não sabe é que existe uma energia que não se deixa capturar, um coração que não se curva, uma alma que não aceita correntes. Você já se perguntou se esse poder silencioso também pulsa em você? O empata letal não resiste pela força bruta, nem pela indiferença. Ele resiste porque sua sensibilidade não é fraqueza, é lâmina. Uma lâmina invisível que corta o encanto da manipulação antes que o enfeitiçamento se complete. E isso confunde, desarma, inverte o jogo. O narcisista, acostumado a controlar, se vê diante de um espelho que devolve o que ele mais teme, o vazio que esconde atrás da máscara. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Talvez por isso esses empatas pareçam tão inalcançáveis. Eles caminham para dentro, onde o narcisista jamais ousa entrar. Enquanto ele se perde na necessidade de ser visto, admirado e temido, o empata encontra na própria sombra a coragem para permanecer inteiro.
É um embate silencioso, onde a vitória nunca precisa ser proclamada, apenas sentida. Você já percebeu como algumas presenças não se deixam consumir, por mais que tudo ao redor tente drená-las? É como se carregassem uma reserva secreta, uma fonte interna inesgotável. O narcisista tenta sugar, mas quanto mais se aproxima, mais percebe que não existe acesso, apenas barreiras invisíveis, labirintos internos que jamais poderá decifrar. E isso o enfraquece, porque revela sua impotência diante do que não controla. O que torna esses empatas tão perigosos é que eles não lutam com as mesmas armas, não precisam gritar, nem provar, nem se justificar. Sua própria existência já é um antídoto contra o veneno da manipulação. Como fogo que não se apaga, como rio que não se curva, eles permanecem. E esse permanecer é a ferida mais profunda que um narcisista pode receber, porque o obriga a reconhecer que não é absoluto. Jung dizia que todo encontro significativo é, antes de tudo, um encontro consigo mesmo. Por isso, quando o narcisista cruza com um empata letal, não está apenas diante de alguém que resiste, está diante da própria sombra refletida. É nesse instante que o jogo se torna insuportável, porque já não é mais sobre dominar o outro, mas sobre encarar a verdade que sempre tentou ocultar. Talvez você sinta um arrepio ao imaginar esse confronto silencioso, como se, em algum nível, já tivesse presenciado algo assim. Alguém que não se deixou dobrar, alguém que, mesmo em silêncio, expôs a fragilidade escondida por trás da arrogância. Essa memória, mesmo que vaga, não é acaso. É seu inconsciente tentando lembrá-lo de que a verdade sempre esteve ali, esperando ser reconhecida. Então, surge a pergunta que não pode ser calada. O que acontece quando a manipulação perde seu poder? O que resta ao narcisista quando o jogo não funciona, quando o encanto não prende, quando a armadilha não se fecha? Talvez a resposta esteja mais próxima do que você imagina. Talvez já esteja ecoando dentro de você, mas ainda sem forma, ainda sem nome. O universo, em sua sabedoria obscura, parece colocar diante de nós esses espelhos vivos para que despertemos. Não se trata apenas de entender como funcionam os empatas ou os narcisistas, mas de enxergar o que essas forças revelam sobre quem somos. O mistério não está lá fora, está aqui dentro, pulsando agora, enquanto você ouve estas palavras. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há instantes em que a mente humana se encontra em encruzilhadas invisíveis. O narcisista acredita que todas as rotas já foram mapeadas, que seu carisma e suas estratégias são suficientes para controlar qualquer ambiente. Mas quando se depara com um empata letal, descobre um território desconhecido. É como se adentrasse uma floresta noturna, onde cada árvore sussurra segredos ancestrais e cada sombra o conduz a um abismo sem fundo. Carl Jung afirmava que a psique guarda símbolos que ultrapassam o indivíduo, imagens arquetípicas que ecoam desde os primórdios. E talvez o empata seja um desses símbolos vivos, a encarnação de uma força coletiva que não se curva ao domínio individual. É perturbador perceber que, enquanto o narcisista busca alimentar seu vazio por meio do olhar do outro, o empata letal se nutre de algo que não pode ser roubado: a conexão profunda consigo mesmo. Ele sabe, ainda que de maneira instintiva, que a verdadeira força não vem da máscara que mostramos ao mundo, mas daquilo que aceitamos em nossas sombras. Jung sempre reforçava que a integração da sombra é a chave da liberdade psíquica. E é justamente essa integração que torna o empata imune. Porque o que pode fazer um manipulador diante de alguém que já conhece suas próprias trevas e não as teme? A tensão cresce quando percebemos que a vulnerabilidade do empata não é fragilidade,
mas potência. Ele sente mais, percebe mais, sofre mais e ainda assim permanece de pé. O narcisista não compreende essa lógica. Para ele, sentir é fraqueza e esconder é poder. Mas, ao se deparar com alguém que transforma dor em lucidez, percebe que entrou em um terreno que não pode colonizar. A manipulação perde eficácia porque não encontra solo fértil para germinar. É como tentar plantar ilusões em rochas. Nada floresce, nada prende. Você já observou como, em alguns encontros, a simples presença de alguém altera todo o clima de uma sala? Não é o que a pessoa diz, nem como se move, mas o que carrega em silêncio. O empata letal é assim. Sua energia denuncia as intenções escondidas, como se tivesse antenas invisíveis que captam a verdade por trás das máscaras. Essa percepção intuitiva é o terror do narcisista, porque desmonta suas encenações antes que o espetáculo comece. E o público, interno ou externo, percebe o vazio onde deveria haver substância. Jung dizia que a verdade não precisa ser proclamada, ela se impõe por si só. É nesse ponto que a jornada se torna insuportável para o manipulador. Ele não consegue quebrar a armadura invisível de quem já fez as pazes com sua sombra. E quanto mais insiste, mais exposto fica. O paradoxo é cruel. O narcisista acredita ser caçador, mas diante do empata letal, descobre que sempre foi presa. Essa inversão gera pânico, porque revela que o poder que julgava absoluto nunca passou de um reflexo distorcido. Imagine por um instante esse confronto silencioso. De um lado, o narcisista tentando controlar com palavras, gestos, ameaças sutis. Do outro, o empata, que nada responde com agressividade, mas tudo devolve com presença. O silêncio se torna a arma mais mortal. O manipulador se perde em suas próprias tramas, enredado em teias que ele mesmo construiu. E nesse silêncio, algo se quebra. A aura de poder desmorona, mostrando apenas o ser humano frágil, carente, desesperado por atenção. O que poderia ser mais devastador do que esse desmascaramento sem palavras? E aqui surge a pergunta que não pode ser ignorada. Quantas vezes você já esteve nesse papel de perceber claramente o jogo de alguém, mas escolher o silêncio como resposta? Não é a omissão covarde, mas a coragem de não se deixar arrastar para o teatro alheio. Esse instante em que você observa sem se contaminar é a essência do que Jung chamaria de individuação, a capacidade de se manter inteiro, mesmo em meio às pressões externas. O empata letal vive nesse estado com naturalidade, e é isso que o torna inalcançável. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. O narcisista, diante desse espelho inquebrável, não apenas falha em manipular, ele é forçado a encarar o próprio vazio. É como se o empata fosse um guardião de portais internos, conduzindo o manipulador a enxergar o que sempre evitou. E essa visão não é suportável. O brilho da máscara já não esconde a escuridão do rosto, e a fantasia do controle se dissolve. Aqui, o que resta é um colapso interno, um mergulho forçado em águas profundas que o narcisista jamais escolheu nadar. Jung advertia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós retorna de fora, em forma de destino. Talvez os empatas letais sejam justamente esse destino disfarçado de encontro humano. Eles aparecem para lembrar ao narcisista que a fuga não é eterna, que a sombra sempre encontra uma maneira de se revelar. E mais ainda, aparecem para mostrar a todos nós que a sensibilidade, quando reconhecida como poder, não é maldição, é libertação. E agora, talvez a pergunta mais inquietante ecoe dentro de você. Será que você também carrega essa força? Será que, em algum nível, você é um desses empatas letais que nenhum narcisista pode manipular? A resposta não virá em palavras prontas. Ela surgirá em lembranças, em cicatrizes, em momentos em que você já permaneceu de pé quando esperavam que você caísse. A verdade já está aí, escondida nas dobras da sua memória, esperando apenas o instante certo para se revelar. Há um ponto da jornada em que a tensão já não é externa, mas interna.
O narcisista, ao tentar romper a barreira invisível do empata letal, não percebe que cada golpe se volta contra si mesmo, como se estivesse lutando com o próprio reflexo num espelho quebrado. Jung dizia que todo encontro verdadeiro é também um confronto com a sombra, e aqui esse confronto atinge seu auge. O manipulador não está apenas diante de alguém imune ao seu veneno, está diante da verdade de que sua existência inteira foi construída sobre artifícios que não suportam o peso do real. O empata letal, nesse cenário, não precisa fazer nada além de permanecer. Essa permanência simples e silenciosa é devastadora, porque não pode ser compreendida pela lógica da manipulação. O narcisista espera resistência, espera ataque, espera submissão, mas o que encontra é presença. E a presença é o maior terror de todos, porque desarma o jogo antes mesmo que ele comece. Como lutar contra alguém que não entra no seu tabuleiro, que não reage como você prevê, que não se deixa capturar pelo enredo? É nesse ponto que a psique do manipulador começa a rachar. Ele sente que algo não se encaixa, que sua autoridade ilusória se dissolve. O narcisista precisa de público, precisa de plateia, precisa de eco. O empata letal, por sua vez, não oferece palco, não oferece palmas, não oferece resistência teatral. Apenas devolve o silêncio, e esse silêncio é como um abismo que engole a performance. O manipulador descobre que sem plateia não existe espetáculo, e sem espetáculo não existe poder. Você já sentiu essa energia? Já esteve diante de alguém cujo simples olhar desnudava suas intenções mais escondidas? O empata letal é essa figura que, sem palavras, revela o que o outro gostaria de ocultar. Ele não acusa, não aponta, não condena, apenas observa. E essa observação é insuportável, porque transforma cada gesto calculado em confissão involuntária. Jung nos lembrava que a consciência é luz, e a luz, quando incide sobre o que estava escondido, se torna insuportável para quem vive de sombras. O mais paradoxal é que esse dom do empata não nasce de desejo de poder, mas de dor. São as feridas que abriram os olhos, são os abismos que forjaram a visão. O que para muitos seria fragilidade, para ele se tornou bússola. O narcisista não entende, porque vive de negar suas feridas, escondê-las atrás de máscaras brilhantes. Mas o empata letal aprendeu a atravessar suas próprias ruínas, a conversar com suas sombras, a transformar cicatrizes em mapas. E como manipular alguém que já desceu ao inferno e voltou inteiro. Nesse terceiro momento, a batalha psicológica atinge o nível mais profundo. Já não é apenas sobre manipulação e defesa, mas sobre revelação. O narcisista é forçado a encarar o que sempre evitou. Cada tentativa de controle é devolvida em forma de reflexão. Cada armadilha se transforma em espelho. É como se o empata fosse uma porta que não se abre para fora, mas para dentro, empurrando o manipulador para dentro de si mesmo, onde vivem todos os fantasmas que ele nunca quis ver. Jung afirmava que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão. O empata letal encarna essa verdade não como teoria, mas como experiência. Ele não precisa citar Jung, não precisa explicar símbolos. Ele é o próprio símbolo vivo de alguém que integrou luz e trevas. E diante dessa totalidade, a manipulação perde seu sentido. O jogo de poder se torna pequeno demais, frágil demais, vazio demais. Você consegue sentir o peso disso, como se algo estivesse sendo mexido dentro de você agora, um eco antigo que desperta memórias de momentos em que você também permaneceu quando esperavam que você se rendesse. Talvez você não tenha nomeado aquilo como força, mas era. Talvez tenha acreditado que era apenas sobrevivência, mas era mais do que isso. Era uma verdade interna que se recusava a ser apagada. O empata letal vive nesse estado constantemente, e é por isso que nenhum narcisista pode dominá-lo. Nesse ponto, a narrativa já não é apenas sobre eles, narcisistas e empatas, mas sobre você, sobre o que dentro de você permanece intacto.
inquebrável, mesmo quando tudo ao redor tenta dobrar. Jung nos convida a olhar para esse núcleo indestrutível, para essa centelha que não se rende. E é essa centelha que transforma a vulnerabilidade em poder, a dor em sabedoria, o silêncio em arma. Talvez você esteja apenas começando a perceber que ela sempre esteve em você, adormecida, esperando por esse despertar. E assim, no coração desse terceiro bloco, a espiral se aperta ainda mais. O espectador sente que algo maior está em jogo, que não se trata apenas de reconhecer perfis psicológicos, mas de decifrar um enigma existencial. A pergunta cresce como um fogo interno. O que exatamente torna esses empatas letais? E ainda mais inquietante, será que eu também carrego esse mesmo dom oculto? A resposta ainda não pode ser dada, porque o mistério só se revela a quem tem coragem de seguir até o fim. Há um instante em que o silêncio se torna mais barulhento do que qualquer grito. O narcisista, acostumado a dominar com palavras afiadas, percebe que diante de um empata letal, sua oratória se esvazia, seus discursos ecoam sem resposta, suas frases calculadas caem como pedras num lago profundo, sem retorno. Esse silêncio é insuportável porque não significa ausência, mas presença plena. O empata não precisa se defender, ele apenas existe, e essa existência já basta para expor o jogo. Jung sabia que, em última análise, não é a palavra que revela a alma, mas o silêncio entre as palavras. No coração desse embate, o narcisista começa a sentir algo que raramente experimenta: vulnerabilidade. Ele percebe que suas máscaras, tão cuidadosamente construídas, não provocam impacto algum. É como se estivesse encenando diante de um público invisível, que não aplaude nem vai embora. O empata letal não se deixa capturar pela trama, e isso revela um espelho devastador. Sem espectadores, o ator se torna apenas um ser humano vazio. O palco desmorona, e junto dele, a ilusão de grandeza. Você já sentiu essa sensação de ver alguém tentar manipular e, de repente, perder totalmente o controle, porque nada funciona? É quase como observar um mágico repetir truques que já não enganam ninguém. O encanto se desfaz, e o que resta é apenas a fragilidade nua, a tentativa desesperada de manter uma farsa que já não tem efeito. Esse instante é aterrador para o narcisista, mas revelador para quem observa. E é justamente nesse colapso que se revela a verdade que ele mais teme. Não tem poder sobre quem já aceitou sua própria sombra. Jung insistia que a maior prisão humana é a recusa em confrontar o que há dentro de si. O narcisista foge dessa prisão, projetando seus fantasmas sobre os outros, tentando controlar para não ser controlado, ferir para não ser ferido. Mas diante do empata letal, essa fuga encontra um limite. É como correr em direção a um espelho infinito. Cada passo apenas o devolve para dentro de si. O empata se torna um portal inevitável, obrigando-o a encarar aquilo que negou por toda a vida. Esse confronto é mais do que psicológico, é arquetípico. Estamos diante do encontro entre dois polos que carregam símbolos universais. De um lado, o predador que acredita ter domínio sobre a presa, de outro, a figura do guardião, aquele que conhece os caminhos da escuridão e não se deixa consumir. É a velha batalha entre máscara e essência, entre o falso e o verdadeiro, entre sombra negada e sombra integrada. O empata letal encarna o arquétipo do espelho, e todo espelho tem uma função: revelar. E aqui reside o mistério mais perturbador. O empata letal não derrota o narcisista com ataques, mas com a ausência deles. Ele não confronta, não grita, não destrói. Apenas permanece. Essa permanência é insuportável porque transforma cada gesto do manipulador em vazio. O narcisista descobre que não há como dominar quem não joga o jogo, e nesse não jogo, a verdade emerge com brutalidade. O poder só existia porque havia quem aceitasse o teatro. Sem plateia não há rei, apenas um homem nu diante de sua própria insignificância. Você consegue sentir como isso reverbera dentro de você? Quantas vezes você também já foi arrastado para jogos que não eram seus, para batalhas que não queria lutar, para teatros que não lhe pertenciam?
E quantas vezes, ao simplesmente não reagir, você desarmou o cenário inteiro? Essa lembrança, mesmo que discreta, é a semente de algo muito maior. A prova de que dentro de você também há um núcleo intocável, uma força que não precisa gritar para existir. Jung nos ensinava que a individuação, esse processo de se tornar quem realmente somos, não acontece quando negamos nossa vulnerabilidade, mas quando a aceitamos como parte de nossa totalidade. O empata letal já fez esse caminho. Ele conhece suas dores, suas cicatrizes, seus abismos. Não tenta escondê-los, não tenta negá-los. Pelo contrário, transformou-os em bússola, em alicerce, em mapa. Por isso, não pode ser manipulado. Porque o que poderia o narcisista oferecer? Ele já conhece suas próprias sombras, e quem conhece a própria escuridão não teme a escuridão do outro. E talvez essa seja a pergunta que agora arde em você. Até que ponto você conhece suas sombras? Até que ponto você já aceitou aquilo que mais teme em si mesmo? Porque se não aceitou, está vulnerável às armadilhas do poder alheio. Mas se aceitou, se ao menos começou esse processo, já carrega em si a semente desse mesmo poder silencioso que define o empata letal. O poder de permanecer inteiro quando tudo tenta fragmentar. O poder de olhar nos olhos do manipulador e ver além da máscara. O poder de não ceder ao jogo porque já não há nada a perder. No coração desse terceiro bloco, o espectador já não é mais apenas observador. Ele é convocado para dentro da narrativa, puxado pela espiral que o obriga a se reconhecer nesse campo de batalha invisível. A tensão não é mais sobre eles, narcisistas e empatas, mas sobre você. O roteiro se torna um espelho vivo, e cada palavra ressoa como uma pergunta silenciosa. Será que você também é um desses empatas letais? Ou será que ainda está aprisionado no teatro de sombras que alguém montou para você? No quarto movimento desta jornada, a tensão não é mais apenas entre empata e narcisista, é entre o ser humano e sua própria essência. Carl Jung advertia que tudo aquilo que rejeitamos dentro de nós retorna como destino, e o empata letal carrega em sua pele as marcas de quem já atravessou esse labirinto. Ele não é imune por acaso, mas porque aprendeu a dialogar com os fantasmas que o narcisista ainda teme. Essa diferença é abissal. Enquanto um foge de si mesmo, o outro já transformou o medo em companhia silenciosa. Imagine a cena. O narcisista lança seus olhares, suas palavras ensaiadas, suas estratégias invisíveis, mas encontra um muro que não é de pedra, e sim de transparência. O empata letal não devolve resistência agressiva, mas clareza. Ele se torna um espelho cristalino, onde o manipulador se vê como realmente é. Não há onde se esconder. Cada gesto de controle se revela como carência. Cada palavra inflada se revela como desespero. É nesse instante que o jogo perde o sentido, porque o empata não combate, ele revela. Esse processo é devastador, porque desmonta a ilusão no nível mais íntimo. O narcisista sempre acreditou que sua força vinha do poder de subjugar os outros. Mas o quarto bloco mostra que a verdadeira força não está em controlar, e sim em permanecer inteiro diante da tentativa de controle. O empata letal não é um guerreiro de armas visíveis, mas um alquimista que transforma manipulação em revelação. Cada tentativa de dominação se converte em evidência da fraqueza do dominador. E aqui surge uma tensão quase insuportável. O manipulador não sabe lidar com o vazio que encontra. Ele espera o caos, espera o confronto, espera a submissão. Mas diante da neutralidade firme do empata, descobre um terreno sem pegadas, sem pontos de apoio, sem fissuras. Esse vazio o consome porque o obriga a sentir sua própria ausência de substância. É como se a vida inteira tivesse treinado para lutar contra fantasmas, mas agora estivesse diante de uma presença real que não se deixa capturar. Você já sentiu algo assim? Já esteve diante de alguém que apenas com sua calma desarmou todas as suas defesas? O quarto bloco é esse território onde o espectador começa a reconhecer em si mesmo as memórias desse choque. É impossível não lembrar dos momentos em que a verdade apareceu sem aviso, revelando intenções escondidas, e você não precisou reagir.
apenas testemunhar. Esse testemunho silencioso é a arma invisível dos empatas letais. Jung afirmava que, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O empata letal já fez esse trabalho, tornou consciente o que muitos evitam. Por isso, não pode ser manipulado, porque já não projeta no outro as partes que esconde em si. Ao contrário, ele reconhece, integra, acolhe. E nesse acolhimento, destrói o jogo do narcisista. Como manipular alguém que não precisa esconder nada? Como prender quem já se libertou de suas próprias correntes? Nesse quarto momento, o roteiro se torna ainda mais visceral, porque obriga o espectador a se perguntar: onde estão minhas correntes? O que ainda escondo de mim mesmo que pode ser usado contra mim? O empata letal é um lembrete vivo de que a liberdade não é dada, é conquistada ao preço de atravessar as sombras. E talvez você sinta agora que esse chamado não é distante, mas pessoal. Como se as palavras estivessem sendo ditas diretamente para você, não como ensinamento, mas como espelho. A figura do empata letal, aqui, assume um caráter quase mítico. Ele não é apenas um indivíduo, mas um arquétipo que atravessa culturas e tempos. Representa o herói que desce ao submundo, encara monstros e retorna com a chama da consciência. O narcisista, preso em suas máscaras, não consegue compreender essa jornada. Ele tenta reproduzir poder sem ter atravessado o processo de transformação. Por isso falha, por isso se dissolve diante de quem já tocou o fogo da própria escuridão. O quarto bloco é, portanto, um portal. Ele não descreve apenas uma dinâmica entre dois personagens, mas abre um espaço interno no espectador. Um espaço de reconhecimento, de incômodo, de memória, porque cada um já viveu, em maior ou menor grau, a experiência de ser manipulado ou de resistir à manipulação. Cada um carrega em si o potencial de ser vulnerável ou letal. A diferença está em aceitar ou negar as próprias sombras. E talvez a pergunta que ecoa agora dentro de você seja mais profunda do que todas as anteriores. O que acontecerá quando você finalmente parar de fugir de si mesmo? Essa pergunta não pede resposta imediata, mas instala uma tensão que só cresce, porque se o empata letal é invencível, não é por ser diferente de você, é porque escolheu o caminho que você ainda pode escolher. O caminho de olhar para dentro, atravessar as sombras e retornar inteiro. Esse é o segredo que Jung deixou como legado e que ainda pulsa como enigma em cada um de nós. No quinto momento desta travessia, algo muda de lugar. O jogo deixa de ser apenas entre empata e narcisista e passa a se revelar como uma dança cósmica, um confronto inevitável entre verdade e ilusão. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si tanto a centelha da consciência quanto o peso da sombra. E talvez este bloco seja a prova viva de que nenhum disfarce resiste ao espelho da verdade. Aqui, a narrativa se torna mais densa, como se cada palavra fosse uma batida que ecoa dentro do peito, lembrando que não há retorno possível quando se começa a enxergar. O narcisista, nesse ponto, já não luta apenas contra a resistência do empata, mas contra si mesmo. Cada tentativa de manipulação falha, cada máscara se despedaça, cada truque soa repetitivo e ineficaz. É como um ator que esqueceu as falas diante de uma plateia invisível. O empata letal não o confronta, não o ataca, não o expõe, apenas permanece. E nesse permanecer há uma força que o outro jamais experimentou. A permanência é um lembrete de que não é preciso fazer nada para desarmar o controle. Basta não entrar no jogo. Você já percebeu como certas presenças têm o poder de desnudar, mesmo em silêncio? Como se apenas o fato de alguém estar ali já fosse suficiente para revelar tudo o que você tenta esconder. O quinto bloco é justamente esse território, a revelação inevitável, o instante em que a máscara já não cola, o momento em que o narcisista se vê nu diante da própria ausência de substância. E essa nudez é a condenação mais dolorosa, porque não é o outro que acusa,
é ele mesmo que se vê. Jung ensinava que a sombra não aceita ser ignorada para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ela encontra um caminho para emergir. O empata letal é esse caminho encarnado, um espelho vivo que força a sombra a aparecer. Ele não tem intenção de destruir, mas sua simples existência já provoca a implosão do falso. O narcisista diante dele é obrigado a olhar para o que mais teme, sua fragilidade, sua carência, seu vazio, e não há manipulação que esconda esse encontro. Nesse quinto estágio, a tensão se torna quase insuportável, porque o espectador começa a perceber que essa não é apenas uma história sobre outros, é sobre ele mesmo. Quantas vezes você também já vestiu máscaras para sobreviver? Quantas vezes já tentou esconder suas dores atrás de sorrisos ensaiados? Quantas vezes já buscou aprovação como quem busca oxigênio? O empata letal, nesse sentido, não é apenas personagem, é um chamado. Ele mostra que a verdadeira liberdade começa quando paramos de nos esconder de nós mesmos. E aqui, algo profundamente humano acontece. O narcisista, pela primeira vez, sente a vertigem da queda. Ele percebe que não há mais para onde correr, que a manipulação perdeu o poder, que a plateia se dissolveu. É nesse instante que o desespero o invade. Mas o empata não celebra essa queda, apenas observa, porque sabe que não se trata de vitória ou derrota, mas de revelação. E a revelação é sempre dolorosa, mas necessária. Você já experimentou esse tipo de revelação? Já se viu diante de um momento em que todas as ilusões caíram e o que restou foi apenas a verdade nua? Esse é o choque que transforma, porque arranca o véu que sustentava uma vida inteira. O quinto bloco traz essa sensação de que não há mais como voltar a ser o mesmo depois de olhar para dentro. O empata letal vive nesse estado constantemente, e é isso que o torna invencível. Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste e aquilo que aceitamos se transforma. O empata letal já aceitou. Ele aceitou suas dores, suas sombras, suas contradições. Por isso, não precisa resistir ao narcisista, porque já não há nada a ser roubado, nada a ser manipulado. Sua aceitação é sua armadura. E aqui se revela a chave. Não é força física nem estratégia mental, mas integração psíquica. O empata é letal, porque já não se divide, já não se fragmenta. Ele é inteiro. Nesse quinto momento, o espectador percebe que o verdadeiro inimigo não é o narcisista externo, mas o narcisista interno, aquela voz que manipula, que disfarça, que esconde, que controla. O empata letal que nenhum manipulador pode dominar é também a parte de nós que pode escolher a verdade, a parte que pode aceitar a sombra e permanecer de pé. É uma escolha, mas também é um caminho, e esse caminho está sendo oferecido agora, diante de você. E talvez a pergunta final que ecoa neste quinto bloco seja a mais perigosa de todas. Você está disposto a atravessar suas sombras para descobrir se também é um empata letal? Porque, se a resposta for sim, nada será como antes. O jogo muda para sempre, e não há máscara no mundo capaz de resistir à luz que nasce de dentro. No silêncio que agora se instala, você sente que algo foi tocado em sua pele invisível. Não é o fim de uma narrativa, mas a continuação de uma jornada que sempre esteve acontecendo dentro de você. Carl Jung dizia que aquilo que foi visto não pode mais ser esquecido. E é justamente essa sensação que vibra agora. Uma verdade que não se fecha, mas se expande, como um eco que permanece mesmo quando a voz já cessou. O peso das sombras encontradas não é apenas memória, mas semente. Você percebe que cada dor, cada revelação, cada fragmento de si é também matéria-prima para o despertar. O empata letal não é apenas alguém lá fora, mas um reflexo do que você pode se tornar. E é nesse instante que o que parecia distante se aproxima, como um espelho que, de repente, mostra o que sempre esteve diante dos seus olhos. O que você sentiu ao longo deste caminho não foram apenas palavras, mas símbolos pulsando, vivos,
querendo falar com a parte mais profunda de você. Eles não pedem que você compreenda tudo agora, apenas que permita que cresçam em silêncio, como raízes que se movem na escuridão antes de romperem a terra. Porque a verdadeira transformação nunca é barulhenta, é inevitável. Talvez você perceba que algo em você foi rearrumado, mesmo sem saber nomear. Como uma ferida que cicatriza sem aviso, ou como um despertar que acontece no instante em que abrimos os olhos e já não conseguimos mais voltar a sonhar. O empata letal não é só um mistério revelado, é um convite à sua própria travessia. E no fundo, a pergunta que ecoa não é se esses empatas existem, mas se você está pronto para se tornar um deles. O narcisista nunca poderá manipular aquele que já não se divide, aquele que aceitou sua sombra e encontrou nela sua própria força. Você já sentiu o chamado, agora resta apenas decidir se vai segui-lo. Cada palavra que ressoou aqui foi apenas a superfície de um oceano. E os oceanos não terminam na beira da praia. Eles seguem, profundos, infinitos, misteriosos. O que você leva agora não é um roteiro, mas um mapa. Um mapa que não mostra caminhos externos, mas rotas internas, que só podem ser percorridas por você. Imagine por um momento que esse instante seja como um portal. Você atravessou símbolos, confrontos, silêncios e agora se encontra diante de si mesmo. O espelho não está mais lá fora, ele está aqui, dentro, olhando de volta. E a imagem que retorna já não é a mesma que entrou. Talvez dias depois, no meio de uma conversa banal, ou à noite, em meio ao silêncio, essas palavras voltem como um sopro, não para lembrá-lo do que foi dito, mas para lembrá-lo do que foi sentido. Porque a memória verdadeira não está nas frases, mas nas marcas que ficam. E essas marcas são a prova de que algo foi despertado em você. E assim, este quinto ato se fecha como um círculo que não se encerra, mas se amplia. Como uma chama que, em vez de apagar, encontra oxigênio e cresce. O empata letal não é apenas um personagem da sua escuta, é uma possibilidade que pulsa na sua vida. E reconhecer isso já é, por si só, o início de uma transformação que não pode mais ser interrompida. Se essa travessia mexeu com você, se algo vibrou por dentro como um segredo que sempre esteve à espera, permita que essa jornada continue. Compartilhe esse eco com quem também precisa ouvir. Comente o que despertou em você e se inscreva para não perder os próximos passos dessa revelação. Porque a jornada não termina aqui, ela apenas começou. E lembre-se, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta.